Olá, bem-vindo ao episódio número 34 de Vida nos Trilhos. Você já assistiu o filme Um Senhor Estagiário? Esse filme é fantástico e possui lições importantes de liderança e mentoria que eu e o Jefferson vamos comentar aqui no episódio. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro Jefferson Pérez destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive, então junte-se a este time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, tudo tranquilo? Maravilha! Hoje, então, nós vamos falar sobre cinema, é isso? Exato. Você conhece esse filme? Eu conheço esse filme. Você gosta de cinema, Edward? Eu adoro cinema e esse filme, mais especificamente, além de ser divertido, porque é uma comédia com um pouquinho de drama e com lições fantásticas nessa parte de liderança, nessa parte de mentoria, né? O nome do filme é Um Senhor Estagiário. E o plot qual é? É Robert De Niro, que é um senhor já de 70 anos de idade, aposentado, e que aí ele está entediado com a vida, né? E aí ele vê um anúncio, se eu não me engano é no jornal, Jefferson, acho que é isso? Na verdade, ele fica viúvo, né? E como ele está aposentado, ele participa de um programa de estágio para pessoas idosas. E aí ele começa a procura por um emprego, e aí ele começa a diversão, porque ele tem que, na verdade, é diferente a entrevista, ele precisa gravar um vídeo, aí ele tem que mandar o vídeo para ser selecionado, enfim, é bem divertido, né? Na verdade, já está falando um pouco dos conflitos de gerações, porque aí ele é da velha escola e a empresa é uma startup. E aí ele fica, já tem essa primeira dificuldade. Manda um vídeo dele fala assim, como assim? E eu acho que o interessante é que esse primeiro impacto, né, que você falou de diferentes gerações, existe um certo rótulo, né, um certo preconceito que tanto a velha geração tem quanto a nova, um com o outro com um. E no final um fica com aquele velhos, os seus preconceitos, e eles acabam, quando eles começam a se conhecer, e eles se percebem que, na verdade, essa questão do pré-julgamento, ela é muito inapropriada, porque ambos se surpreendem. Tanto os jovens se surpreendem com o De Niro, né, que é o papel dele, é o Ben, e os jovens se divertem com ele é uma pessoa divertida, ele vai de terno, gravata, e lá todo mundo se veste de bermuda e chinelo, é muito engraçado, é bem bacana, mas vale a pena. Se você não assistiu, aluga, vai lá no qualquer lugar de streaming aí, a gente tem, é só pagar, acho que é baratinho, R$4, você baixa aí, assiste por 2 dias, enfim, é bem legal, vale a pena acho que assistir, e além disso também traz os ensinamentos, né, que é um pouquinho do que a gente vai tentar transmitir hoje, né. Isso é bacana. E é um filme para toda a família. Isso que é o legal, né? Porque é uma comédia, assim, então dá pra. Ele é leve, né? Ele tem alguns Isso, momentos exato. muito... Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco também mais intencional com as coisas. Quando você vai, a gente fala, né? A gente falou, né, de um cinema, por exemplo. A gente está indo num cinema, mas a gente pode aprender coisas com os filmes. E não só com esse, com vários outros que talvez você vá assistir. Mas a gente tem que olhar com o olhar de tentar aprender, né, o aprendizado e essa disposição. E é um pouquinho do que tem entre ele, a Ben, né, e o Julius lá. Eles ficam um querendo aprender um pouco com o outro, porque na verdade ele aprende com a nova geração e a nova geração aprende com a velha. E é o aprendizado, e justamente isso, né? A gente está falando de um filme, a gente pode aprender muito com o filme, né? Isso que é o bacana. E em família. Em família, ou seja, não ir só assistir o filme falando, é uma comédia e ficar com esse mindset apenas de que seja uma comédia.
porque talvez você perca esses aspectos do filme, da parte de liderança, de mentoria, enfim, de conflito de gerações. Ele tá meio óbvio, mas assim, a gente acaba não pegando as pérolas. Agora, se a gente vai com o mindset já preparado para analisar tudo isso, aí com certeza acho que o aproveitamento será melhor. Então, porque, ótima dica. Eu acho que, por exemplo, se você pega o Ben, ele é um viúvo de 70 anos e ele começa um projeto de vida. E o que a gente fala, o que a gente tenta transmitir para os nossos ouvintes, né? Primeiro para nós mesmos, né? Aquilo que a gente vem sempre fala, né? Nós falamos, a primeira pessoa que a gente fala é para nós mesmos, para a gente tentar relembrar algumas coisas quando a gente está preparando o episódio. Mas se você pega a figura do Ben, um senhor de 70 anos começando um projeto, e a gente às vezes vê pessoas com 20, 30, 40 anos, né, fica com aquele medo, aquele receio, né, aquela crença, né, que limita ele de avançar na sua vida, e você vê uma pessoa de 70 anos iniciando um projeto, e acima de tudo, sendo capaz de ajudar inúmeras outras pessoas com a sua experiência, com a sua, né, carreira, com a sua vida, né, porque ele foi um executivo, né, ele chegou, ele fundou a empresa, tal, então é muito interessante. Então a gente tem que estar sempre com esse olhar mais atento e mais crítico. Acho que é mais ou menos por aí. Ele foi um alto executivo, né, se eu não me engano, né, não me recordo muito o detalhe, mas de repente, assim, quem tiver, você que está ouvindo, pode ver o trailer. Se não tem o filme ainda, vê o trailer, porque tem uma parte no trailer, Jefferson, que eu assisti, para relembrar um pouco do filme, que você falou, né, desse caso da entrevista, que é com vídeo, né, mas ele tá numa entrevista presencial e o rapaz olha para ele e fala: há uma pergunta importante que a gente faz para todos os estagiários. Tá, isso não é spoiler porque tá no trailer, né, mas aí ele fala: como o senhor se vê daqui a 10 anos? Aí ele olha: eu? Com 80? É verdade, eu não lembrava. Ele tem a parte lá, porque ele vai depois falar com o pessoal, né? Porque tem o roteiro das perguntas, né? E ele fala, pô, 80? Talvez eu já fui para outro lugar, né? Então é engraçado, tem umas tiradas bem engraçadas. Porque na verdade ele só quer passar por um período que ele tá passando, que é o luto, né, da esposa. Então ele quer superar, ele quer sair daquele tédio que ele tá, né? E quantas vezes nós não estamos na mesma situação? E ele quer um fato importante, ele quer contribuir, ele genuinamente, você percebe que ele tá ali, ele não tá preocupado em crescer necessariamente, né, ou galgar cargos, né? Mas ele fica preocupado em ajudar as pessoas que estão ao redor. Tanto é que no começo ele fica meio sem muitas coisas para fazer, né? Não sei se você lembra, mas aos poucos ele vai ajudando as pessoas e fica popular, né? Mas é muito bacana, né? Porque ele é uma figura diferente, né? Ele de terno, gravata, ele vai todo alinhado, ele é uma pessoa diferente no meio daqueles jovens, né? Até pela idade. Exato. E aí e o pessoal anda de bicicleta dentro do escritório, aquela coisa de startup. É verdade, tem esse então ele tem e-mail, ele não tem o Facebook, né? Ela ajuda ele a criar o Facebook, então é bem engraçado mesmo. Agora, parece que você escreveu um artigo sobre isso no seu blog, não é? Exatamente. Quando eu fui assistir o filme, acho que foi no final de 2000 e... Estamos aqui, 16, 17, talvez em 16, né? 2016, final de 2016, alguma coisa assim. E já se vai quase 2 anos. E aí eu acabei, tentei listar, foram 7 atributos que eu olhei no Ben e que eu tentei listar no artigo que é sobre liderança, sobre como a gente pode ser mentor, como a gente pode orientar as pessoas. E aí eu tentei listar esses 7 principais atributos ou essa visão que eu tive naquele momento. Talvez se eu assistir o filme hoje, talvez a gente consiga ter uma percepção diferente, porque cada vez que a gente vê, a gente pode captar uma coisa diferente. Mas naquele momento claro. eu tentei captar 7 atributos e que, de novo, a gente tem que falar, né, primeiro para nós mesmos tentarmos fazer, mas que o Ben, ele consegue, dentro de uma simplicidade, óbvio que o De Niro é um belo de um ator, mas dentro de um contexto do personagem, ele faz com uma maestria que chega a ser impressionante. Então, eu acho que a gente pode falar do 7 aí. Vamos lá. Qual que é o primeiro aspecto que você captou desse filme, então? Vamos lá. Eu, olhando para ele, eu acho que, eu sendo um senhor, eu percebi a questão da autenticidade.
ele é uma pessoa extremamente autêntica. E ele acaba sendo recebido pelas pessoas com carinho por essa autenticidade. Então talvez pode falar, puxa, mas eu sou diferente, eu sou de um jeito. Não, seja autêntico. A partir do momento que você é autêntico, as pessoas começam a perceber e elas se conectam. Eu acho que isso que é o legal. É a questão de seja você mesmo. E isso é algo que não vale só para a carreira, mas para a vida toda. E a gente vê muito isso, as pessoas tentando, vamos dizer assim, elas acabam tentando ser ou imitar, eu não vou dizer imitar, mas quando a pessoa tenta, vamos falar imitar uma outra pessoa, dela acaba não sendo autêntica e isso transparece, né? E o pessoal sempre fala assim, seja você mesmo, a melhor coisa é ser você mesmo. E ele realmente era isso, com o seu terno, com a sua gravata, não, eu me sinto melhor assim, então tá tudo bem, né? E Tá tudo bem para você, tá é, tudo bem para nós nos sentimos bem é, de outro jeito e todo mundo é feliz. E ele conseguiu adquirir aquele respeito das pessoas. Isso que eu acho interessante nele, consegue ter aquele respeito. Então ele acaba, essa autenticidade dele transmite confiança, né? Um monte de atributos aí que a gente pode colocar. no começo talvez as pessoas olhem, pô, mas isso tá meio antiquado, não sei o quê. Mas por outro lado, você fala assim, terno e gravata é um troço antiquado, mas terno e gravata também é elegante, né? Transmite, né? A pessoa fica, tem uma Autoridade. autoridade, tem um monte de atributos valiosos também no terno e na gravata. Enfim, então é muito bacana mesmo. E ele realmente foi autêntico o tempo todo. E assim, eu acho que isso ajudou ele a conquistar um espaço ali dentro da empresa, porque ele se diferenciou de verdade. Porque quando você é você mesmo, não tem ninguém igual a você, certo? Muito bem, é isso aí. De maneira O, prática. at- Muito bem, qual o o segundo? atributo 2. Segundo atributo, sendo curioso, ele era uma pessoa extremamente curiosa. Então, ele conseguia, através dessa curiosidade, ele não estava muito preocupado, talvez, com a resposta em si, mas as perguntas que ele faziam eram perguntas que fazia a pessoa parar, pensar e refletir. Os jovens, inclusive, né? Ele fazia pergunta e a pessoa ficava, Então, às vezes, a nossa capacidade de fazer perguntas e perguntas inteligentes que possam provocar nas pessoas, né, talvez um pensar, um refletir, eu acho que esse sendo curioso dele era muito interessante, porque era uma geração completamente diferente. Então, ele tinha que questionar, porque não fazia parte do mundo dele. E a partir dos questionamentos, as pessoas, às vezes, ele questionaria talvez o que é óbvio, né? Talvez. Mas é muito engraçado. Então, essa capacidade de ser curioso com perguntas inteligentes, eu acho que é legal. E ele teve. E dentro dessa curiosidade, ele foi aprendendo coisas novas. Como você falou, Facebook, né? Ele foi aprendendo essas questões, né? E é legal uma pessoa de 70 anos se predispor a fazer e aprender novas coisas. Eu acho que assim, essa é uma lição. A curiosidade é natural do ser humano. E assim, se a gente deixar de lado a curiosidade, é, a gente perde um pouco o brilho da vida. Então, eu não tenho idade para ser curioso. Essa é uma outra lição. Então, É que a gente vai ficando adulto e vai perdendo um pouco dessa então, curiosidade, né? assim, para as pessoas, eu tenho 51, não me julgo velho, muito pelo contrário, mas eu Velhinho? continuo, velhinho. E aí, velhinho, né? É o tiozinho, Leonard. Mas a curiosidade, assim, eu acho que vai passando o tempo, eu fico cada vez mais curioso. Eu sou um eterno curioso, não tem jeito. Enfim. Mas eu penso às vezes, Edward, é que também tem o outro lado que a gente acaba também se acostumando com algumas situações, e são situações às vezes que são indesejadas e que nós não deveríamos nos acostumar. E aí a gente acaba acostumando. Por isso que eu pensei nesse curiosidade. A gente tem que ser mais curioso. Essa é uma curiosidade no sentido de a gente não permitir que a gente aceite algumas coisas. Isso que eu acho que é interessante. Com certeza. Olhar outros Isso, aspectos, exato. ver Então você outro pensa lado, quais né? são os seus Perfeito. desejos, os seus anseios, né? Porque essa é o objetivo do questionamento às vezes, né? Então, talvez você permite que o outro encontre a resposta, né? Então ele perguntava, mas ele também não tinha o julgamento. Isso que eu acho que é interessante. Eu acho que eu não lembro se eu falei sobre o julgamento.
Não, não falei. Ah, então. Ah, você fala. Não, ainda não, mas você vai É, falar. então. Bom, vamos à terceira. Qual que é a terceira? Aqui. Esteja, O- esteja atento e seja muito observador. isso era um atributo notório dele. Exato. Notório. Ele era muito observador. Até pelo aquele que a gente já falou, né? O ambiente, né? Mas ele era muito observador. Ele conseguia captar coisas naquele. O radar dele parece que estava sempre girando, né? Aquele Exato. radarzão que vai. Mas não é um radar, é um observador, e uma. Que nem a gente falou da curiosidade, mas é um observador do bem, né? Não aquele observador para fazer uma fofoca, para fazer um comentário ruim, talvez, pejorativo, não. E às vezes a gente acaba fazendo isso, então a gente tem que ficar É bom. alerta É. para a gente não fazer esse tipo de comentário. A gente tem que ser observador, mas às vezes perceber que talvez a pessoa não está num dia legal, então você pode talvez tentar trazer ela Tem para um. alguma coisa por trás, Exato. né? E sem aquele julgamento, mas no sentido genuíno de querer ajudar ela mesma. Inclusive, eu vou fazer um pequeno teaser, porque se eu não me engano, no filme eu lembro que ele, nessa sua capacidade de observação, ele percebeu um conflito no relacionamento da Jules com o marido e alguma coisa que estava ocorrendo ali, né? Não aconteceu isso? Aconteceu. E Ele ele era, ele teve era um papel importante ali, não é? Sim, eu acho que ele foi determinante o papel dele, né? Tanto que. Porque o que eu achei que foi interessante é que aos poucos ele vai ganhando, né, a Jules, né, que é a executiva principal, que conseguiu atingir, eu não me lembro, o resultado talvez esperar 5, 10 anos, ela conseguiu em um ano e pouco, a empresa estava crescendo, mas ela começa. Vem um grupo de investidores, que é natural nesse momento, e os investidores começam a querer colocar os CEOs, né? Porque eles têm parte das ações, enfim, aqui toda aquela confusão. E ela começa a se questionar a capacidade dela. Ela, né, como se ela Exato. pudesse ter avançado até aquele momento, mas a gente não pudesse avançar mais na carreira. E o Ben começa a fazer esse papel de observador, e ele começa, né, com os questionamentos, falar para ela o seguinte: né, será que você não está questionando demais a sua capacidade? Será que você não deveria continuar seguindo? Óbvio, você tem que ouvir os demais, mas você é capaz. Então esse Ele foi um apoio fundamental para fundamental ela. para ela, e ele começa, aquilo que você falou, Fundamental. ele percebe até que ela começa a ter alguns problemas em casa em função do excesso de trabalho, né, daquela confusão toda. Então ele começa a fazer aquela orientação, né, aquela mentoria, mas É ele é isso. muito observador. E aí, quando você é um bom observador, acho que você consegue fazer bons questionamentos. Exatamente. Bacana, muito bacana. Vamos para o quarto item? Vamos lá. Podemos antes soltar a frase da semana, Éder? Ok, vamos lá. O quarto item, aguarda um pouquinho. Qual a frase? Vamos lá. A frase começa da seguinte forma: esforce-se para não ser um sucesso, mas sim para ser valioso. Albert Einstein. Ah, essa é uma frase interessante mesmo, hein? Gostei dela. Porque realmente, muitas vezes as pessoas ficam buscando o sucesso a todo custo, mas esquecem do valor que elas de fato estão entregando, né? E se você deixar isso de lado, quem entrega valor, né? Quem entrega conteúdo, automaticamente é levada ao sucesso, porque ela conquista fãs, ela conquista pessoas que realmente ficam gratas pelo auxílio e automaticamente atinge o sucesso. Simples assim. Eu penso que o Ben era uma definição de sucesso, né? Totalmente. Porque ele tinha muito valor e valor para todos que estavam ali, né? Totalmente. Era... Eu acho que foi bem legal, porque eu acho que ele é um cara que era uma característica dele, era propor valor para as pessoas. E eu acho que isso que é uma coisa que a gente tem que refletir, às vezes, na nossa família, né, com todo mundo, no nosso círculo de trabalho, né, procurar ser mais valoroso e valorizar as pessoas. Eu acho que é uma mensagem bem bacana que a gente pode deixar aí para os ouvintes. E o quarto, qual que é? Que eu tô curioso. O quarto é: seja um servo. Então, eu acho que Ben estava pronto para ajudar todo mundo o tempo todo, ele estava à disposição,
E ele conseguia colocar nas pessoas, às vezes ele estava do lado, ele tinha dois sujeitos que trabalhavam com ele, um, né, de cada lado, dois jovens, e era muito engraçado, porque ele conseguia colocar os jovens, apesar da diferença de idade, do conceito, né, ele brincava muito com a vestimenta, né, que ele estava todo elegante, e aí ele conseguia ser, assim, ajudar eles de uma forma tão simples, que era, chegava, ele colocava as pessoas talvez como herói, né, então ele tinha aquela questão, né, de ajudar mesmo realmente as pessoas. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar e pensar um pouco. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais servo e ajudar, né, quem está do É lado, muitas verdade, de vezes. maneira autêntica. E ele poderia, como ele já tinha sido um alto executivo, ele poderia se achar superior aos outros e querer Ser e ser orgulhoso, né? orgulhoso e querer, inclusive, almejar um cargo maior lá de liderança, mas não, muito pelo contrário, ele não tinha essa intenção mas ele acabou conquistando um espaço natural de braço direito praticamente da Jules, de maneira a auxiliá-la como um servo, né? Mas não um servo assim qualquer, né? Que na verdade era um mentor, né? Aliás, né? Então ficou muito bacana mesmo. Ele é uma lição interessante, essa de se colocar como a serviço, né? A questão de servo não é uma pessoa que aquela questão Submisso, não tem a submissa, né? Não é submissão. essa questão É de, questão de ajudar, né? exato, de opressor e oprimido, mas é na questão de serviço. O servo E o faz que, um serviço, é isso aí. o que você falou é verdade. Se você for pensar no Ben como um executivo, né? E você tem duas gerações, uma geração do Ben que vem de uma geração que ele começa a trabalhar numa empresa e ele vai desde pequenininho, vai crescendo, chega ao alto escalão, ele é o número um da empresa. E numa outra situação de que as pessoas mudam mais frequência de emprego, é muito diferente. Mas, acima de tudo, a questão que você colocou que é muito importante. Ele poderia ter sido vaidoso, ele poderia ter sido arrogante, ter chegado, né, com uma banca de... Né, eu tenho experiência, eu tenho uma série de coisas que eu já alcancei na minha vida, então eu não vou ser um servo, né? Eu quero ser servido. Exato. Mas não, ele usa justamente todos esses atributos para ajudar as pessoas. Isso que eu achei que é realmente bem bacana. Legal. E o quinto, qual é? O quinto é uma coisa extremamente interessante. Permaneça calmo. Esse é um atributo muito fantástico. Outro dia, não sei com quem que eu estava comentando, imagina um marinheiro, né? Um marinheiro, né? Você está num navio, você é marinheiro e tal, e tem o capitão do navio. De repente começa a vir uma tempestade e o capitão começa a ficar desesperado e começa a gritar: ai meu Deus, vamos afundar, socorro, o que que eu faço? Começa a fica nervoso, o pessoal percebe que ele tá tenso, nervoso. O que que acontece? Nossa, a tripulação vai ficar em desespero, né? É que nem você fazer aquelas brincadeiras, né? O piloto de avião sair gritando: ai, estamos perdidos. Pronto, né? Imagina. Vai afundar o navio, vai cair o avião, aí ferrou, né? Então, assim. Você transmite porque é o pânico. E se você Exato. perceber, o Ben, ele era aquela pessoa calma, então ele conseguia transmitir aquela questão da calma. Exato. Então, e você percebe que pessoas mais calmas, eu não sei você, Edward, mas às vezes quando a pessoa é um pouco mais calma, mais centrada, você percebe que aquela pessoa tem uma aura mais positiva, né? Ela é Exato, do com bem, né? certeza. Parece que tem essas É. características nas Eu pessoas. sempre consegui permanecer muito calmo, tá? Nas situações assim extremas. Claro, já teve situações que eu também a gente sente toda a pressão, tudo, mas no fundo eu consigo absorver um pouco e não transmitir, né? Porque o líder pode até estar tenso, pode até estar passando por uma fase difícil, porque uma empresa ou um cargo de gestão, você passa por situações difíceis e de pressão. O problema é que no caso da Jules, ela estava externando isso estava prejudicando. E aí o Ben veio ajudá-la nesse sentido, onde ela conseguia gerenciar aquela calma, mesmo porque quando você perde a calma, você perde o foco também e a capacidade de raciocinar.
E esse exercício de voltar a ficar centrado te permite pensar novamente, né? Posso mandar a sexta, Claro, Edward? vamos lá. Então, a sexta é o que a gente estava, quase que eu falei antes, olha, jamais julgue. É difícil, não é simples, e parece esse, eu acho que talvez seja o mais complicado a gente tentar seguir, que é realmente a gente tentar não julgar as pessoas, porque às vezes a gente é rápido para julgar, né? E mais lento para propor alternativas e solução, né? E às vezes o próprio treinar, né, o próprio julgamento, ele vai trazendo com a gente uma série aquilo que a gente falou, um pouco de preconceito, é uma barreira, né? Então quando você começa a julgar, você já vai, né, descortinando uma barreira, você começa a se distanciar das pessoas. E o Ben, ele não julgava nada, então ele era muito... Isso que eu achava, aquela curiosidade dele, fazia com que ele não fosse uma pessoa que julgasse os demais. Então ele conseguia, através desse não julgamento, digamos assim, ele conseguia influenciar as pessoas. Isso que eu acho que era também interessante. Então, quando você não julga, você acaba tendo uma capacidade de influenciar maior do que talvez se você estivesse julgando alguém. Realmente, quando a gente julga uma pessoa, na verdade já é um pré-conceito, né? Então, ou seja, você cria um conceito, você toma uma conclusão antes de saber o que está acontecendo de fato, né? Por isso a gente fala de pré-conceito, um conceito antes. E é isso, né? Não devemos ter esse tipo de preconceito. Às vezes é uma situação transitória ou aplicada àquele momento, né? Então, e ele realmente tramitava muito bem nessa questão. Acho que aliado ao poder de observação e tudo isso, ele conseguia, né? Realmente avaliar a situação de maneira objetiva sem julgar. E isso é importante, né? Esse tipo de vamos dizer assim, ausência de julgamento, né? Claro, depois você vai construir uma opinião e uma estratégia em cima disso, né? Mas veja a importância que tinha essa capacidade do Ben. Então, legal. Porque ele já estava calmo. Então, se ele é uma pessoa que consegue ter ele consegue baixar a temperatura, ficar calmo, mesmo em momentos aquilo que você falou, de dificuldades, até aí eu acho que a experiência da pessoa conta bastante. Então, se ele já conseguia estar calmo em momentos difíceis, inclusive para Jules, que ela tinha que tomar decisões extremamente complexas. E como a gente falou, ela estava se questionando a sua capacidade. Então, como ele permanecia calmo e não julgava, ele conseguia imprimir até um caráter como um mentor, né, como um coach. Ele estava ali, ele até incentivava ela a tomar decisões talvez mais ousadas, que imprimisse um caráter daquela coragem que ela tinha anteriormente, que talvez estava sendo reduzida, né, até por essa questão dos investidores estarem junto com ela. Então, faltava talvez um pouco de coragem, ele ia lá e imprimia essa verdade. coragem nela, e dava aquele empurrão nela, mas sem julgar aquilo que ela estava fazendo, né? Sem aquele pré-julgamento, né? Mas tentando direcionar. E às vezes essa pessoa com mais experiência, com o olhar de quem está de fora, às vezes não tão dentro do problema, consegue às vezes jogar luz, trazer informações para que a pessoa possa fazer realmente uma reflexão e ter verdadeiramente a capacidade de tomar uma boa decisão. Eu acho que isso que é interessante, né? Talvez se você hoje estiver passando por um problema, uma dificuldade na vida ou na carreira, entra lá no nosso site vidanostrilhos.com.br. A gente tem mentoria, a gente tem a parte de coach também. Se você precisar de apoio, a gente pode ajudar também. E você é um coach, certo? Jefferson Isso, Pérez. Exatamente. Você tem um programa de orientação de carreira. Então, quem está nos ouvindo pode entrar no site jeffersonperez.com.br, que tem um programa específico aí do Jefferson que é muito bom, por sinal. Então, essa questão aí, inclusive no filme, ele mostra, no trailer, aliás, né? No trailer ele mostra o Ben falando para a Jules: lembre-se de quem criou essa empresa. Eu acho que essa frase é muito impactante e mostra um apoio sensacional do Ben. E o último item qual que é, meu caro Jefferson?
Eu não lembro dessa frase, mas eu achei bem, realmente é bem Eu vi no impactante, trailer, eu vi no trailer. porque ele fala, né? Porque se você está se questionando, aí ele acaba relembrando a pessoa, viu, mas quem te trouxe até aqui? Quem chegou até aqui? Quem construiu tudo isso, né? Então talvez se eu olhar, a gente olhar para nossa vida, né, é a mesma coisa. É, Mas o exatamente. item 7. O item 7, vamos Agora, lá. seja generoso. Você é generoso, Edward? Eu procuro ser sim generoso, né? E a generosidade ela está em vários aspectos, né? Desde você ser uma pessoa que, por exemplo, na vida profissional, como era o Ben, que procurava ajudar toda e qualquer pessoa. Não importava se a pessoa era, vamos falar assim, a mulher ou o cara do cafezinho lá, né? Se era a secretária, ele estava sempre pronto a ajudar. Esse que era importante, indistintamente. É, ele estava o tempo todo querendo ajudar e às vezes quando você tem um desafio muito grande na frente, um momento, né, de desafio mesmo, é a hora que você é provado a ser um pouco mais generoso, né? Cada um, óbvio, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, mas a gente tem que pensar, né? Como que a gente pode talvez ser um pouco mais generoso de uma forma intencional? Então, a gente tem que, às vezes, acreditar no potencial das pessoas, mas, acima de tudo, essa generosidade, ela tem que ser uma generosidade boa, para que a gente consiga realmente orientar a pessoa. Por outro lado, o que eu percebo também, Edward, é que às vezes, quando a gente acredita, né, nas pessoas, a gente é generoso e tenta direcionar, tem gente que às vezes aceita aquele direcionamento. Assim como o Ben foi um bom mentor, um bom coach para Jules, ela teve a capacidade de entender a mensagem, de entender aquilo que ela estava colocando, né, e falar o seguinte: não, isso serve para mim. Isso é uma informação importante. E eu não vou me fazer de vítima, eu vou avançar, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu tenho coragem e vou seguir em frente. Porque tem, às vezes, a gente é generoso, a gente não julga, mas a pessoa pega toda aquela informação e, às vezes, ela se apequena e ela não dá os passos necessários para colocar a vida no trilho, para avançar num projeto, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar também, sempre tem o outro lado, né? No caso, quem é generoso, a outra pessoa não pode ser orgulhosa para não aceitar aquela generosidade de quem está oferecendo, que era o caso do Ben. O Ben oferecia uma coisa para ela, e ela, no começo, ela acho que relutou um pouco, né? Mas depois ela percebeu, meu Deus, mas isso aqui vai ser bom para mim. E ela percebeu que poderia ainda ser melhor com a ajuda das outras pessoas. E a gente não é nada sozinho, né, Jefferson? Porque a humanidade a gente vive em coletividade e a gente se apoiando em pessoas, não criando uma dependência, mas se apoiando, a gente cresce mais rápido, né? A gente cresce de maneira mais firme. Então, isso é importante, saber também receber quando uma pessoa está tentando te ajudar, não ser orgulhoso o suficiente e falar, não, peraí, deixa que eu resolvo, isso é comigo, né? Aquela coisa assim, né? A pessoa, não, isso é comigo, eu que sou o CEO aqui, eu que tenho que resolver, né? No caso da Jules. Não, vamos lá, escuta, aprende também, porque é uma troca. Mas é isso aí, né? Chegamos ao 7 e eu gostei muito, e eu acho que o pessoal aí deve pensar aí nesse filme, procurar assistir, reserva ele para o fim de semana, chama a família, os filhos e vamos aprender um pouco e dar umas boas risadas, né? Porque a vida é feita de felicidade e aprendizado, né? É, exatamente. E aí esse é o grande, eu acho que talvez a grande mensagem aí também, né? Então, se você colocou aí, né, que a Jules também foi humilde em aceitar as recomendações do Ben, e uma pessoa com 70 anos, está começando a vida, supostamente, né? Procurando alguma coisa, indo em frente, não sabia o que queria, mas foi batendo nas portas, e a porta se abriu e ele ajudou uma pessoa. Então, ajudou várias pessoas lá, inclusive. Então, às vezes, a gente está preocupado, às vezes, quem está do nosso lado, a gente pode talvez ajudar e
E à medida que a gente se põe em movimento, assim como o Ben se colocou em movimento e foi buscar, porque ele estava se sentindo angustiado, ele se colocou em busca de algum objetivo e ele acabou alcançando, né? Que foi estar convivendo com pessoas, ele tinha sua rotina, ele teve que viajar com ela, ajudou a cuidar da filha, enfim, é bem bacana, vale a pena assistir o filme e é um filme que faz a gente pensar bastante. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast, entre lá no iTunes você pode fazer uma avaliação. Faça uma avaliação de 5 estrelas. Eu e o Jefferson, nós ficaremos muito gratos e honrados, porque essa avaliação vai permitir que o podcast fique conhecido e, pelo fato dele ficar conhecido, mais e mais pessoas poderão ser ajudadas a colocar suas vidas nos trilhos. E esse é um movimento que está apenas no começo. Entre no nosso site vidanostrilhos.com.br. Lá a gente coloca todas as referências, links de tudo que foi falado aqui no episódio. E com certeza vamos colocar ali o link para o vídeo e para o trailer desse grande filme. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.